Everton Ribeiro concorre ao prêmio de gol mais bonito pelo Campeonato Brasileiro. E presidente do Internacional dobra aposta no cinismo. Você vai ouvir estas e muitas outras agora aqui no canal Crônica Rubro-Negra. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Excelente semana a todos. Aí estamos no meio de semana, às vésperas do jogo, que pode ser uma final. Vamos falar aqui de algumas notícias excelentes, outras que nos dá embrulho no estômago, não é isso? Porque o cinismo é grande, pessoal. Tem gente até apostando tudo no cinismo e dobrando a aposta. Então, vamos começar aí, pessoal, falando primeiro, antes de tudo, do primeiro treino do nosso zagueirão, primeiro reforço 2021, Bruno Viana. Bruno Viana, jogador que veio do Braga emprestado, salário fixado em 7 milhões de euros, 7 milhões e meio de euros. Fez aí seu primeiro treino com a camisa do Mengão no Ninho do Urubu. Trabalhou ali separado, ele está umas 2 semanas parado, então foi uma coisa muito rápida, separado, mas já faz aí o seu primeiro treino pelo Flamengo. E esse jogador, o Flamengo só poderá contar com ele a partir de 1º de março. Não é isso? Ele já não pode jogar esse final de campeonato aí, não é isso? Então, aí uma excelente notícia agora, pessoal, sobre o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro aí está concorrendo ao prêmio de gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Ele concorre com Benítez e outros gols. Um gol do Benítez e outros jogadores também que fizeram outros gols aí. O gol, pessoal, é aquele gol contra o Fortaleza. Não sei se vocês vão lembrar. Aquela confusão na área, sobra uma bola ali pro Everton Ribeiro, ele dá um drible, domina a bola e dá um lençol no goleiro, entra com bola e tudo praticamente. É um golaço sensacional, certamente vencerá o prêmio de gol mais bonito do Campeonato Brasileiro aí. Mandar a nossa força aí pro nosso querido Everton Ribeiro, tá recuperando seu futebol, não é isso? Então, pessoal, agora é o seguinte, eu quero falar aqui do Gabigol e do Arrascaeta. Treinaram, olha só, pessoal, para desespero dos adversários. Não adianta, os caras estarão em campo. Sabe por quê? Porque jogadores desse nível, eles gostam de disputar, eles gostam desses grandes jogos, entendeu? Então não adianta, a torcida contrária não deu certo, os caras estarão em campo. Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, todo mundo treinou muito bem, ótimo, sem dores, sem nada, treinou, show de bola, estarão domingo aqui no Maraca contra o Internacional. Vamos afundar eles aqui dentro de casa. Então, pessoal, eu quero falar agora. Essa aqui eu acho que é a notícia principal do vídeo. Reportagem foi publicada no portal ESPN do Ilharão. Muito importante isso aqui, gente. Preste atenção nisso aqui. O Ilharão, dando uma entrevista, ele ali fala algumas coisas, compara o trabalho de Jorge Jesus com o trabalho de Rogério Ceni, vai falando muitas coisas e tudo mais, ele faz uma retrospectiva. E nessa retrospectiva eu anotei umas falas aqui dele, que ele diz assim, pessoal, abre aspas pro Ilharão. É difícil quando se tem um time encaixado e depois vem um treinador que muda completamente a maneira de enxergar o jogo. Olha isso, pessoal. Aí ele prossegue, do Jesus para o Domenech, era uma maneira totalmente diferente, né? Diferente de se jogar, e ele continua falando ali. Então, pessoal, ali, o Ilharão, não sou eu, não é os críticos do Dome, nada disso. Não são os críticos do Dome, nada disso que está falando. É o Ilharão falando que do Jorge Jesus para o Domenech foi tudo mudado, mudou completamente a maneira de enxergar o jogo. Então, assim, pessoal, isso aí só vem a respaldar todas as críticas que nós fizemos durante todo esse período de troca de treinador, onde o senhor Marcos Braz foi à Europa e voltou com esse pseudo-treinador Domenech Torren e mudou tudo, destruiu o trabalho que fora feito até então pelo então treinador Jorge Jesus em questão assim de um mês. Já estava tudo estragado. Então assim, pessoal, para reforçar o próprio Ilharão, procurem a matéria, tá lá no site da ESPN, publicado pela ESPN, tá lá. O Ilharão comparando os trabalhos e dizendo que o cara mudou tudo.
futuro diferente, entendeu, pessoal? De modo que se nós não levarmos esse título do Campeonato Brasileiro, vocês podem ir jogar na conta, todinha na conta do senhor Marcos Braz e também, por que não, do senhor presidente Rodolfo Landim, mas sobretudo do Marcos Braz, porque essa é a área de atuação dele. Ele que trouxe esse pseudo-treinador pro Ninho do Urubu, pra Gávea, pra cá, pra fazer essa besteira e por um valor astronômico ainda, entendeu? Que nós já éramos para estar campeões já era pra gente estar comemorando o Campeonato Brasileiro. E aliás, disputando talvez uma Copa do Brasil, uma semifinal, uma final de uma Libertadores. Nada disso foi possível e nós estamos aí tentando. Vamos ter que... agora vem uma batalha no domingo contra o Internacional para tentar ganhar o título e ainda não estará ganho, que depois vai virar o São Paulo ainda. Tudo isso aí pode jogar na conta aí da diretoria, senhor Marcos Braz, entendeu? E aqui para finalizar, pessoal, é o seguinte, só uma matéria aqui, uma entrevista ao Sport TV, essa é sensacional, pessoal, prestem bem atenção. Quando você acha que o sujeito já extrapolou a cota do cinismo, o cara vai lá e dobra a aposta no cinismo. Porque isso, ao meu ver, eu não sei o que vocês pensam, aliás, antes de prosseguir, eu quero pedir aqui o seu like, a sua inscrição e, sobretudo, que você comente aqui o que você achou do vídeo. Quando você terminar de assistir o vídeo, você vai lá e dê sua opinião. Olha, eu discordei disso, concordei com aquilo, não concordo com isso outro. Deixa a sua opinião aqui, porque aqui você é livre, você não será censurado, entendeu? O seu direito pétreo jamais será inviolado aqui, será violado aqui no meu canal, entendeu? Pode chegar e ficar à vontade, desde que concorra para isso, respeitando uns aos outros, não é mesmo? Então vamos lá, pessoal. A entrevista ao Sport TV, o senhor presidente Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, ele tá ali comentando lá sobre futebol e tudo mais, e indagado ali sobre a fala do Marcos Braz, porque o que aconteceu? Esse Alessandro, primeiro ele começa cutucando, foi ele que começou, não foi o Marcos Braz, como tá na matéria aqui. Ele respondeu o Marcos Braz, mas ele respondeu o Marcos Braz porque o Marcos Braz havia respondido ele primeiro. Porque quem começou com isso foi o senhor glorioso Alessandro Barcelos, o presidente do Inter, tentando tirar o foco de tudo que acontecera na rodada passada, na vergonhosa arbitragem que acontecera aqui em São Januário, possivelmente beneficiando o Internacional, porque não teve VAR, ou teve VAR, mas o VAR estava descalibrado. Isso sem falar nos pênaltis da barriga e tudo mais. Então, querendo tirar o foco, ele falou que estava muito preocupado. Estou me referindo ao presidente do Internacional. Semana passada, então, ele disse que estava muito preocupado com a arbitragem do jogo do Flamengo Internacional. Olha só o que pode acontecer, a gente tem que ver isso. E em nenhum momento ele comenta o absurdo que acabara de ocorrer no jogo do time dele, que não tinha VAR, como se não tivesse acontecido nada. O cara é um cínico mesmo, um sonso, um ator. Aí a diretoria não falou nada, Marcos Braz não falou nada, Rodolfo Landim não falou nada. Eu gravei um vídeo criticando essa postura imbele, omissa da diretoria, covarde até, por que não? Gravei um vídeo, coloquei aqui, tá aí, só pra vocês procurarem. E depois, com muita demora, eu acho que uma medida, tem certas medidas que tem que ser toma lá da cá. Depois de muito, o Marcos Braz foi lá e deu uma resposta. Ele provoca ele dizendo, isso aí é a postura de quem não está acostumado a chegar em final. Então por isso que ele está fazendo isso, é desespero e tudo mais. O Marcos Braz dá uma resposta assim, pode passar em branco. Aí esse sujeitinho vai dar uma entrevista ao Sport TV. Ele é perguntado e aí a fala do Marcos Braz, ele vai lá e fala, não. Aí ele diz aqui, eu gravei aqui, eu anotei as aspas para não ser injusto. Ele diz assim, aqui, são artimanhas, se referindo ao Marcos Braz, são artimanhas de tirar o foco daquilo que é o principal, que é o jogo no final de semana. Quer dizer, ele está dizendo que o Marcos Braz está se valendo, lançando mão de artimanhas para tirar o foco do jogo. Gente, esse cara é um cínico, eu tô dando risada, porque assim, de fato ele está defendendo as cores
do clube, ele tá defendendo o clube dele, ele tá na dele. Mas o cara é muito cara de pau, ele é cara de pau mesmo e cínico, porque ele começou tirando o foco, aí a diretoria do Flamengo não responde devidamente à altura, aí o Marcos Braz depois vai lá e fala alguma coisinha, aí ele vai lá e diz, ah não, ele tá tentando tirar o foco. O cara assim, está muito bem orientado a fazer esse tipo de coisa. E cola, porque os jornalistas estão ali reproduzindo a fala do cara. E você não tem uma resposta aqui do outro lado, que é o lado nosso lado, o lado do Flamengo. Então assim, o cara é um verdadeiro cínico. E cá pra nós, pessoal, isso aqui, essa postura do presidente do Internacional, ela é reveladora ao meu entender, no meu entender. Além, claro, de jogar a responsabilidade para cima do Flamengo, quando eu digo, o Internacional deveria estar em evidência por tudo que vem ocorrendo, ele faz isso e joga a responsabilidade para cima do Flamengo. Mas isso, não só isso, isso aí denota, sabe o que? É um sintoma de desespero e medo. Esse cara tá se borrando de medo do próximo jogo que fará com o Flamengo. E mais, eu quero dar um recado aqui para o senhor presidente Alessandro Barcelos. Senhor presidente, data vênia, o senhor fez a pior coisa que poderia fazer no sentido campo e bola. Conquanto o senhor possa ter tido uma boa estratégia fora de campo, eu acho que o senhor esqueceu que o jogo, como diria o poeta lá, o jogo é jogado e lambari pescado. As palavras não entrarão em campo. Estes jogadores são jogadores cascudos. O Gabigol adora esse tipo de jogo. Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, esses caras, eles precisam de motivação. E o senhor acaba de dar essa motivação. E não só uma vez, isso deu 2, 3, isso está falando muito, como diria o outro poeta, falando muito. E isso, eu quero dizer para a torcida do Flamengo, isso foi excelente pra gente. Sabe por quê? Os jogadores levam isso pro coração e levam para dentro de campo. E vocês estão ferrados domingo que vem, porque os caras vão entrar com a faca nos dentes contra vocês e vocês vão ter que vão perder a liderança e, consequentemente, o título. E verão o nosso mais querido ser bicampeão do Campeonato Brasileiro, ok? Então é isso, pessoal. Quero pedir mais uma vez que você deixe o like, por favor, dá uma moral pro nosso canal. Estamos aqui atrás das notícias para deixar você informado. Deixa o like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, espalha no Facebook, Instagram, Twitter, todas as suas redes aí, compartilha com todo mundo. E sobretudo, para mim, isso é o mais importante. Quero ouvir o que você pensa. Escreva aqui embaixo nos comentários, concorda, discorda. Aqui você é livre. Você não será censurado, ok? Um abraço a todos e saudações rubro-negras.